Boa noite, pessoal. Conforme combinado em sala de aula, eu vou estar gravando aqui um rápido tutorial a respeito da utilização do software CAD/CIM, certo? Para elaboração da primeira atividade de comandos elétricos. Então, na página da disciplina, na aba de avisos, vocês vão encontrar aí o link para fazer o download do software, certo? Então, acessa aí o link. Ele já vai baixar direto, certo? O arquivo. Salvem aí de preferência na área de trabalho, principalmente para quem estiver usando os computadores da UNP, para facilitar a localização do arquivo após o download. Então o meu já vai estar aqui, ele vai vir como um arquivo compactado. E aí quem estiver usando em casa pode usar o WinRAR, que é o que eu estou usando aqui para descompactar, ou quem estiver utilizando os computadores da UNP pode usar o SetZip, certo? Que é o descompactador que tem instalado na instituição, certo? O procedimento é o mesmo. Botão direito em cima do arquivo, extrair aqui. Quem estiver utilizando o SetZip, ele vai apresentar mais uma aba aqui na lateral, certo? Então ele vai criar aqui uma pasta. Eu vou entrar aqui nessa pasta e vou acessar aqui o executável do programa, certo? CAD/CIM 3.0.exe, certo? Acessa o link, clica no meio da tela para aparecer essa janelinha da senha. Extremamente importante colocar essa senha, certo? 4962, porque se eu não colocar essa senha, eu nem consigo salvar o arquivo depois, nem também consigo realizar a simulação dele, né? Então, bastante cuidado na hora de abrir o arquivo, lembrar de colocar a senha, certo? Vou primeiramente configurar aqui o layout para mim trabalhar aqui com o meu desenho. Para isso eu venho aqui na aba Arquivo, Configuração. Vou selecionar aqui o formato da folha como A4 na vertical, ele vem para o padrão na horizontal. Marcar a opção aqui, visualizar símbolos de conexão. Isso aqui vai facilitar na hora que eu estiver conectando o sistema de fiação. E já na hora de imprimir o desenho, eu vou já adiantar aqui essa parte, colocar aqui fator de escala 2 para poder caber na folha e mudar aqui essa legenda para 1, certo? Feito essas configurações aqui, vocês podem fechar essa aba clicando em OK. Então, para aumentar o zoom aqui, eu seguro a tecla Ctrl e mexo o scroll do mouse, certo? Ajusto aí o tamanho da página até que fique um tamanho visível para eu realizar o meu desenho, certo? Feito isso, a gente vai vir aqui para esse arquivo, que é um esquemáticozinho de simulação de uma partida direta, certo? Então aqui eu vou ter os fusíveis, simbologia do disjuntor termomagnético trifásico, contactora e bobina, relé térmico, contato 9596 auxiliar, certo? Focar aqui primeiramente na parte do diagrama de potência, certo? Vou deixar esse arquivo aqui também disponível para vocês lá na página da disciplina. Então vou selecionar aqui todos os componentes para ficar visível aqui cada componente. Então fusível, disjuntor, contactora, relé térmico, motor, certo? Se eu apertar aqui, ele faz a simulação que o disjuntor fechou. Botão verde liga o motor, ele dá o sentido do fluxo da corrente. Para eu desligar, botão vermelho, certo? Vou dar continuidade aqui à parte da potência. Vou fazer uma pequena inversão desse diagrama aqui para facilitar a montagem no painel lá do laboratório de eletrotécnica, certo? Que lá vem a ordem, vem disjuntor, depois vem os fusíveis, certo? Essa permuta aqui de componentes não vai alterar no funcionamento do circuito, certo? Então, para dar início ao diagrama lá, eu vou começar inserindo o sistema de alimentação, certo? 3 fases, o TR e a proteção lá no diagrama de comando. Se eu passar aqui o mouse sobre cada componente do programa, ele vai mostrar o nome de cada função, certo? Primeira delas, alimentação. Vou precisar aqui de um sistema de 3 fases, o neutro e a proteção, certo? Adotando aqui o sistema de alimentação trifásico 380, certo? Seleciono o componente, clico na tela no ponto onde eu vou querer fazer a alimentação, certo? Por convenção, eu costumo colocar o meu sistema de orientação na horizontal, certo? Então eu vou ter que girar esse meu componente. Dou ESC para finalizar o comando. E aí eu venho aqui nessas duas ferramentas aqui em cima, certo? Então seleciono aqui o componente.
Então eu posso aqui tanto virar o componente para a esquerda como virar ele para a direita, certo? Vou virar aqui para a esquerda, fazer o ajuste para deixar ele dentro da página e aí sim passar o sistema de fiação, certo? Fiação ela vai estar aqui na última ferramenta do programa, cabos e conexões. Vou selecionar aqui um sistema de fios na horizontal, onde eu vou passar 3 fios de uma vez, certo? Seleciono aqui a ferramenta fio e aqui eu consigo mexer na espessura da linha que vai representar o fio no programa, certo? Eu costumo trabalhar aqui nessa terceira faixa de espessura, certo? Se vocês observarem aí, o cursor do mouse ele vira uma cruzinha com um ponto, onde esse ponto vai servir para estar inserindo as conexões, certo? Então eu aproximo o cursor de um dos pontos e ele já pega o ponto onde eu vou realizar a conexão. Por isso é importante lá na parte de configuração, lá em arquivos, marcar aquela opção visualizar conexões, certo? São essas bolinhas azuis que facilitam aqui o ponto de conexão, certo? Então clica aqui no primeiro ponto, arrasta para a direita e aí você tem a inserção dos 3 fios de uma vez só, certo? Condutor de fase já foi inserido, agora eu vou para o condutor de neutro, certo? Clico aqui no terminal de neutro, passo a fiação lá até o final e por último aqui o condutor de proteção, certo? Clico e aí está feito o meu sistema de alimentação. Dou ESC para encerrar o comando e vou alterar aqui onde tem menos X, vou colocar aqui 380 volts para servir como referência ao meu sistema de alimentação. Dá 2 cliques no componente, ele vai abrir essa aba de adição, onde tem aqui menos X, eu vou apagar e vou digitar 380 volts, certo? Clique em OK e está finalizado o meu sistema de alimentação. Dando continuidade, então voltar lá para o meu diagrama, vou inserir aqui o disjuntor termomagnético, fusível, contactora, relé térmico e motor, certo? Vou vir aqui no terceiro ícone aqui da barra de menus, opção de automáticos e disjuntores, simbologia do disjuntor termomagnético de 3 polos. Depois disso, fusível, e aí eu vou dar ESC para encerrar o comando de disjuntores. Vim aqui na aba fusíveis, selecionar aqui um sistema de fusíveis para 3 bornes. Depois dos fusíveis, contactora, ESC para encerrar o comando. Quarto ícone aqui da lista, contactores. Vou pegar somente a parte da potência da contactora, então eu vou pegar aqui 3 bornes, certo? Uma contactora com 3 bornes de potência. ESC para encerrar. A opção de relé térmico, ela vai estar aqui na aba de disjuntores, certo? Vou ter aqui a simbologia para o relé térmico. E para finalizar, o motor trifásico, que vai estar aqui no quinto ícone da barra. Vou pegar aqui a primeira opção, certo? Motor trifásico. ESC para encerrar, certo? Agora é só fazer a conexão entre os terminais, certo? Vim aqui na parte de cabos e conexões. Para fazer a primeira conexão do disjuntor, eu aconselho usar o fio individual, certo? Então seleciona a primeira opção, clica no primeiro borne aqui, já pegou aqui o primeiro ponto, segunda fase, terceira fase, certo? É importante que apareça esse pontinho aqui em cima da linha que mostrou que o sistema foi conectado corretamente, certo? Se não ficar essa bolinha sobre os condutores, significa dizer que ele não está conectado, certo? Já para o conector aqui, como eu vou precisar passar 3 vias, então vou selecionar aqui fio na vertical de 3 vias, pegar o ponto aqui, arrastar e conectar. Forma semelhante para o fusível e contactora.
Da contactora para o relé térmico a mesma coisa. E agora do relé térmico para o motor, certo? Falta só aqui o fio do aterramento, que aí por padrão ele é verde também. Então seleciona. Não dá para ir até lá em cima, eu vou soltar o condutor aqui, descer a página um pouquinho e aí continuar o desenho, certo? Então conectou aí o sistema de aterramento, certo? Vou só alterar aqui os nomes dos componentes. Para isso eu vou dar ESC para encerrar o comando de fiação. Dois cliques no ícone do disjuntor. Onde tem menos que, eu vou apagar esse menos e colocar Q1, certo? Que é o primeiro disjuntor. Fusível, vou apagar o menos, deixar F1, certo? F1. Contactora, apagar o menos KM e deixar KM1. Relé térmico, eu vou mudar aqui a simbologia um pouquinho. Como aqui já tem F1, eu vou deixar aqui o relé térmico como RLT, certo? A abreviação do relé térmico. E o motor M1, certo? Então, feito isso, está pronta a logística da parte da potência para um sistema de partida direta usando o simulador CAD/CIM. Então agora eu vou ter que fazer aqui desse outro lado, do lado direito, a parte referente ao comando que vai acionar esse sistema de potência, certo? Aí eu vou voltar lá para o programa, para o simulador, e aí tenho que montar essa lógica de comando lá, certo? Eu vou começar com um disjuntor monofásico, contato auxiliar do relé térmico 9596. Entre o relé térmico e a botoeira para desligar o componente, eu vou inserir um novo componente, que seria o botão de emergência, que aqui nesse diagrama não vai ter, certo? Mas lá na bancada do laboratório ele vai aparecer lá um botão de emergência para vocês fazerem a ligação. E aí eu continuo com o resto do circuito, certo? É botão de desligar, botão de ligar, contato de selo, bobina da contactora, certo? E no diagrama lá eu vou inserir também umas sinaleiras para representar cada função ativa no diagrama de comando, certo? Então voltando lá para o CAD/CIM. Então para desenhar o comando, eu vou começar aqui colocando um disjuntor monofásico para proteção do comando. Vou inserir aqui o meu componente e eu vou estar escolhendo uma das três fases para fazer o acionamento do comando. Lembrando que a fase que eu escolher para fazer o acionamento, eu tenho que ir com ela até o final, certo? Então, disjuntor monofásico. Depois eu vou ter aqui que pegar o contato auxiliar do relé térmico. E aí, para eu pegar esse contato, eu vou vir aqui na aba de botões de acionamento. O último ícone aqui, penúltimo ícone aqui, ele tem contato NO e NC do relé térmico, certo? Então o contato 9596 é um contato normalmente fechado, contato 9798 é um contato normalmente aberto. Para quando esse relé for acionado, eu coloco aqui uma sinaleira aqui na saída e aí o operador ele é alertado no painel que o motor foi desligado devido a um aquecimento no sistema, certo? Então disjuntor, relé térmico, e aí agora eu vou inserir aqui o botão de emergência, que lá no diagrama não continha, mas a gente vai colocar aqui devido ao painel de controle, e por ser um elemento primordial no sistema de comando. Então botão de emergência, e aí sim, eu venho agora com o botão de desligar o motor, que aí tem que ser um botão tipo pulsador normalmente fechado, e para ligar o motor, um botão normalmente aberto, certo? E aí a minha lógica de comando, eu vou fazer a conexão após a inserção da contactora, né, a bobina da contactora, mas aí a lógica fica da seguinte forma: disjuntor,
proteção do relé térmico, botão de emergência, botão de desligar, botão de ligar, certo? Para finalizar aqui a parte do comando, eu preciso agora inserir a bobina da contactora, certo? Então ela tem aqui contactores e sinalização, e aí eu vou pegar aqui a primeira ferramenta, que é a parte de bobina do contactor, e inserir aqui no final do diagrama de comando, certo? E aí eu só realizar aqui agora as conexões dos componentes, certo? Sistema de fiação, fio monofásico. Vou escolher aqui a primeira fase, mas lembrando que eu posso escolher qualquer uma das três. Do disjuntor, ela vem para o contato 95 e sai no 96, certo? Vou jampear aqui a parte 95 e 97 em cima. Certo? Saída do 96 vai para o contato do botão de emergência. Do botão de emergência eu venho para o normalmente fechado, que vai desligar o motor. Do botão de desligar eu vou para a entrada do botão aberto. Do botão aberto para a entrada da contactora. E aí eu finalizo o sistema de fase. O A2 da minha contactora, como eu estou trabalhando aqui com a contactora com acionamento 220, eu vou utilizar fase neutro no meu sistema aqui, onde eu tenho entre fase e neutro 220 volts, certo? Então, conector de neutro. Vou passar aqui uma fiação de neutro e depois eu vou fazer a inserção das sinaleiras. Então, vou deixar um espaço aqui já compreendido. Conector de neutro, certo? Só alterar os nomes dos componentes, porque esse programa ele funciona de acordo com essas tags que a gente fornece para os componentes, certo? Então ele se baseia nessas tags para fazer a simulação. Então disjuntor Q1, disjuntor Q2, certo? Contato auxiliar do relé térmico. Então se eu chamei aqui esse contato de RLT, eu tenho que chamar aqui também de RLT, certo? Para o programa entender que esse componente faz parte desse daqui, certo? Botão de emergência, vou denominar aqui de S0 para diferenciar ele dos demais. Botão de desligar, vou chamar ele de B0. E o botão para ligar, B1, certo? Contactora tem que receber o mesmo nome que eu forneci lá no sistema de potência. Então KM1. Então aqui também tem que ser KM1, certo? Então se eu quiser testar se meu sistema está conectado de forma correta, já dá para eu fazer aqui uma pequena simulação, certo? Então vou vir aqui no programa, aperto esse botãozinho para simulação, e aí tudo que mudar aqui de cor é a representação da simulação, certo? Então tudo que está energizado vai ficar uma cor mais viva, tudo que está desenergizado vai ficar essa cor cinza apagado, certo? Então clico em cima do disjuntor, e aí eu já liguei aqui os bordos do disjuntor, e aí tem energia até a entrada da contactora, certo? Ligo aqui um disjuntor de comando, e como era já de se esperar, eu vou ter energia até a saída do botão de emergência ou a entrada, perdão, a saída do botão de desligar e a entrada do botão de ligar, certo? Como era esperado, qualquer um desses componentes aqui que for acionado é para ele abrir o circuito e desligar o motor, certo? O único componente responsável por ligar o motor vai ser o meu B1, certo? Então se eu pressionar aqui o B1, então o motor vai girar, certo? Se eu soltar, o motor para, porque está faltando aqui ainda o contato de selo, certo? Para manter o motor ligado. Então vou pausar aqui a simulação e vou inserir aqui o meu contato de selo, e aí sim vai ser um borne auxiliar da contactora, certo? Então contatos auxiliares,
Vou vir aqui nessa ferramenta, contatos auxiliares. Vou utilizar aqui um contato normalmente aberto, certo? Colocar aqui em paralelo com o botão 1, certo? Aumentar aqui o zoom um pouco. Então, se esse cara, eu chamei ele de KM1, consequentemente, aqui também tem que ser KM1, certo? E aí, contato 13 e 14, o padrão, né? Lembrando daquela simbologia lá em sala de aula, onde o contato 1 representa o primeiro contato auxiliar da contactora, contato 3 e 4 é um contato normalmente aberto. Contatos terminados em 1 e 2 são contatos normalmente fechados, certo? Então, para lembrar aqui do contato de selo, assim como lá no laboratório, parte de cima do contato de selo, na parte de cima do botão de ligar, parte de baixo, na parte de baixo, certo? E aí eu resolvo o meu problema do contato de selo. E aí agora sim, quando eu simular o meu programa, fechar os dois disjuntores e apertar no botão verde, e aí meu motor vai ficar girando sem que eu precise deixar B1 pressionado, certo? Então o contato de selo vai manter o sistema energizado. E aí, quando é que esse sistema vai parar? Ou quando eu apertar aqui B0, desligou, certo? Liguei de novo. Botão de emergência também desliga. Relé térmico, se for acionado, aí eu clico aqui no relé térmico, ó, e aí ele abriu o contato 9596 e fechou o contato 9798, certo? Ou simplesmente, se eu baixar aqui o disjuntor e cortar todo o comando, certo? Então, para terminar aqui, eu vou estar inserindo só mais umas sinaleiras para fazer a representação no painel. E aí, para isso, eu vou vir aqui novamente na aba de contactores e sinalização. Vou pegar aqui essa lâmpada sinalização visual. E aí vou estar inserindo uma lâmpada aqui, mais uma, duas, certo? A ESC. Essa primeira lâmpada aqui, eu vou deixar ela para quando eu ligar o disjuntor, ela acender, para indicar que o painel de comando está energizado. Essa segunda lâmpada, eu vou deixar ela para quando o botão de emergência, o botão do relé térmico for acionado, ou seja, o contato 9798 for fechado, essa lâmpada vai acender para indicar que o motor sofreu um aquecimento. E a última lâmpada, certo? Só clicar aqui que copiou para cá. E a última lâmpada aqui vai ser para indicar que o motor está em funcionamento, né? Uma lâmpada de sinalização que o motor está ligado, certo? Então, fazendo aqui as conexões de cada lâmpada. Conector de neutro, então as lâmpadas são 220, então eu conecto aqui a saída de cada lâmpada do barramento de neutro e as entradas no respectivo ponto de acionamento, certo? Primeiro ponto vai ser referente ao disjuntor, certo? Então eu posso pegar esse ponto aqui em comum, certo? Então o disjuntor já ligou aqui na minha lâmpada, certo? Não ficou o pontinho de conexão aqui, mas ele pegou a conexão porque aqui já era uma extremidade, certo? Então ele nem sempre ele vai ficar com um pontinho. Depois tem como eu conferir, certo? Simular aqui, ó, fechar o disjuntor e aí, ó, a minha lâmpada acendeu, certo? Para conferir que a ligação foi feita. Conector de fase, saída do relé térmico, né? Lâmpada. E aqui a saída da contactora, certo? Então eu posso colocar aqui um outro borne auxiliar para fazer isso, ou simplificar aqui e ligar direto na lâmpada, certo? O comum é você colocar um borne auxiliar
só para sinalização, certo? Então eu vou colocar aqui mais um outro borne. Vou chamar também ele de KM1. E aí eu vou alterar logo esse comando aqui. Para o próximo contato vai ser contato 2, 3 e 4 aberto, certo? Então vai ser KM1, só que bornes 23 e 24, certo? Então, vou apagar esse, afastar aqui um pouco minha lâmpada. E vai apagar tudo, né? Conecto tudo em neutro. Conecto tudo em fase. Pra cá. Aqui. Neutro, né? Testar aqui, ver se essas lâmpadas estão conectadas. Ligo aqui. Acendeu. Relé térmico. Não acendeu, né? Então é provável. Conexão aberta aqui em cima, certo? Simular. Não conectou. Disjuntor aberto. Então agora a lâmpada acesa. Desligo aqui o relé térmico. Aperto B1. Lâmpada acesa, certo? Vou só alterar aqui a coloração das lâmpadas. Deixar lâmpada verde para acionamento. Chamar aqui de H1, certo? Deixar verde. Lâmpada de sinalização H2. Vou deixar uma cor amarela para sinalizar um alerta. E H3, uma lâmpada vermelha para indicar que o painel está energizado, certo? Então, para simular, ligo o motor, ligo o disjuntor do comando, lâmpada vermelha acesa para dizer que o disjuntor de comando está acionado. B1 vai ligar o motor, lâmpadazinha verde. Quando eu acionar aqui o relé térmico, lâmpada verde desliga e a lâmpada amarela vai ficar acionada, certo? Se a lógica estiver correta, se eu tentar ligar aqui o motor, não vai deixar ligar, porque o relé térmico está atuado, certo? E aí vai evitar queimar o sistema, certo? Na próxima videoaula eu vou estar mostrando como alterar a legenda do programa, do arquivo, perdão, e inserir também aqui o nome dos componentes, certo? Vai ficar para a próxima aula, para o vídeo não ficar muito grande.